Fala pessoal, boa noite, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre o meu aporte mensal. E não tem mistério, a gente segue fazendo a mesma coisa mês após mês. Mas mesmo assim, o vídeo é bacana porque vocês sempre vão pegar algum raciocínio daquele mês específico e também atualizações da plataforma. Então fiquem no vídeo porque depois eu vou mostrar uma feature nova que talvez você já tenha visto, que é o radar, mas agora ela está disponível para vocês. Para quem me acompanha, o que eu comprei? Vai, chuta. Duas chances. Acertou? Com certeza você acertou, porque eu não faço outra coisa que não seja seguir a estratégia. Mais uma compra em Banco do Brasil. Aqui ó, em lançamentos, vocês conseguem ver. Então, dia 1/6, meu aporte mensal de R$10.000, eu comprei 488 ações do Banco do Brasil. E em dia 27 eu recebi dividendo aqui da Taesa, R$3.600, e eu comprei 170 ações do Banco do Brasil, tá bom? Assim, eu tenho o objetivo de ter 11 mil ações do Banco do Brasil. Lembrando que a expectativa de ganho é de R$1,10 para esse ano. E tendo 11 mil ações, isso equivale a alguma coisa como R$1.000 por mês ou R$12.000 no ano de dividendo. Então, já completei 60% da meta, falta só 40%. Se eu clicar aqui em metas, vai mostrar exatamente a quantidade que falta. Faltam 4.388 ações. E se eu fosse comprar de uma vez só, teria que aportar R$88.000. Então, assim, fica fácil de acompanhar as metas, acompanhar a renda. A meta de renda para esse ano é de 24 mil, já estou no meio do caminho. A gente está em junho, então dia 2 de junho a gravação desse vídeo. Já estou na metade do caminho. Falando sobre a estratégia, né? Aqui em fevereiro a bolsa bateu a máxima, a gente estava com 18, 19% de alta no ano do Ibovespa. Se vocês notarem, eu tinha R$365.000 de patrimônio e hoje eu tenho 343. Então, mesmo tendo feito mais 4 aportes, então eu aumentei R$40.000, aqui diminuiu o patrimônio porque a bolsa desvalorizou. Isso não preocupa nem um pouco, faz parte do processo. A gente tem que acumular capital para os juros compostos e para os dividendos fazerem efeito. Então, essas oscilações de curto prazo, caiu 10%, 15%, 20%, na verdade são oportunidades para a gente comprar mais barato. Quanto mais cai a ação, mais conservadora é a sua compra. E, geralmente as pessoas assustam e fazem o contrário, elas vendem porque caiu. Então, aqui segue a escadinha normal, compramos Banco do Brasil, tá tudo certo. Na parte de proventos, o que eu queria mencionar aqui para vocês? 2026, então nesses R$12.000 já tem o que eu recebi e o que tem provisionado. Então aqui ó, provisionado e futuro tem valores a receber. O provisionado é a parte que se eu vender a ação eu recebo mesmo assim o dividendo, então ele já está provisionado. E o futuro significa se eu ficar com aquela ação específica até a datacom, eu tenho o direito de receber no futuro esses R$56,41. Isso aqui é aquele dividendo mínimo de Bradesco, então só para vocês terem como referência. Então, se tudo se manter constante, eu já recebi, né, ou eu vou receber esse ano mais renda do que o ano passado inteiro. E a gente de novo está em junho para falar desse vídeo. Um dado que é legal, Taesa. Era a tese, então se vocês lembrarem, 4 mil ações era a minha meta, meu primeiro objetivo, porque ela paga por volta de R$3 ao ano de dividendo, então com 4 mil ações eu ganho R$12.000 ao ano em Taesa. No primeiro ano eu recebi R$3.600, no segundo ano eu terminei de montar a posição aqui para fevereiro ou março, então recebi 10 mil e o esperado era 12 mil, se vocês lembrarem. Então para esse ano, como eu entrei o ano, né, eu já tinha as 4 mil ações em todo o período, muito provavelmente eu vou bater a meta dos R$12.000 no ano, porque a gente recebeu aqui em agosto, né, R$1.900, e normalmente ela paga em novembro também. Então, assim que anunciar a datacom, aqui em novembro eu devo receber. E se for alguma coisa como R$3.000,
eu já vou ter batido os 12 mil reais ao ano de dividendo de Taesa, comprovando que, apesar de ser renda variável e apesar do dividendo não ser exatamente fixo, usando a estratégia do dividendo médio dos últimos 5 anos, você tem uma expectativa aproximada do quanto você vai receber de dividendo. Então, isso é muito legal porque tira um pouco dessa incerteza, essa volatilidade que a gente vê no dia a dia do mercado. E aqui nessa oscilação, né, então tira um pouco dessa ansiedade do patrimônio que não cresce. De fevereiro para cá o patrimônio não cresceu, não tem nenhum problema. Eu estou acumulando, estou comprando mais ações que vão se transformar em mais dividendos aqui no futuro para mim. É isso. Não tem mistério. Quanto mais você compra, mais dividendo você recebe. Tá bom? E falando aqui do radar, essa parte foi liberada para vocês. A gente tem aqui a posição liberada, então a agenda e posição está liberada. Os resultados de todas as ações, meus favoritos, ainda não. Mas aqui vocês vão conseguir ver a posição atual de vocês com o dividendo por ação médio. Então o que é o dividendo por ação médio? O próprio sistema vai olhar o quanto que aquela ação pagou de dividendo nos últimos 5 anos e te dá a média de dividendo. A Taesa até cresceu um pouquinho, então em relação com as compras que eu estava fazendo era R$3, como teve pagamentos maiores nesse período, excluindo a data mais antiga e adicionando 2025, o dividendo por ação médio até cresceu para R$3,66. E aqui ele calcula o dividend yield médio, então aqui não é o dividend yield que vocês veem em outras plataformas, que normalmente é o cálculo do dividendo do ano passado em relação ao preço atual. Aqui eu calculo o dividend yield médio, então ele vai pegar os R$2 e dividir pela cotação atual. É assim que ele chega no yield médio comprando a esses preços. E é baseado nisso que a gente faz a escolha de qual ação deveria ser comprada naquele mês. O que é muito bacana, se vocês clicarem na ação, vai abrir essa aba de compras. E aqui vocês conseguem ver todas as datas que as compras foram feitas, e essa linha pontilhada é o preço teto. Então, virtualmente, se eu comprar abaixo desse preço teto, a compra é boa, e o preço teto, lembrando que é o cálculo dos 6%, né? Então vai dividir o dividendo por ação médio dos últimos 5 anos, vai dividir por 0,06, que é o 6%, e a gente chega no valor máximo que você deveria pagar, considerando o dividendo médio dos últimos 5 anos. E aqui a gente consegue acompanhar visualmente se a gente está fazendo compras abaixo ou acima. E também tem a evolução patrimonial. Aqui eu coloco a contragosto, mas todo mundo pergunta se está acima do CDI, abaixo do CDI, enfim. Vai desbloquear um novo cardzinho com informações do quanto você teria se tivesse investido em CDI e a diferença do investimento, investindo em ações e no CDI naquela posição. Então, as minhas compras do Banco do Brasil estão abaixo do CDI. Se eu tivesse deixado o dinheiro no CDI, eu teria ganho mais dinheiro. Mas aqui em fevereiro, eu teria ganho mais dinheiro investindo em ações do que investindo na renda fixa. Então, a princípio, esse indicador não faz muito sentido, mas como as pessoas pedem e querem saber, enfim, tem essa dúvida, a gente desenvolveu, mas mesmo assim eu não deixei na primeira estampa. Então, primeira coisa, quando você clica em radar não vai aparecer essa informação. Segunda coisa, quando você clicar, você consegue ver as compras, está acima ou abaixo do preço teto, que é o que importa. Se você quiser muito, tem aquela curiosidade de saber, clique em evolução patrimonial e geralmente você vai ficar triste porque geralmente vai estar abaixo do CDI e ele fica positivo no longo prazo. Então, quando você está montando uma posição, muito provavelmente isso aqui vai ficar negativo. Às vezes vai passar 1, 2, 3 anos negativo, depois fica positivo porque as compras que você fez foram boas. Então, não acompanhe se o investimento está acima ou abaixo do CDI para tomar a decisão de investir ou resgatar. A decisão de investimento é baseada na renda que aquele ativo vai te gerar e não se momentaneamente ele está acima ou abaixo do CDI. Que é outra coisa que geralmente as pessoas erram. Em fevereiro, como a bolsa estava na máxima, nossa, lá tem 20% de alta, eu devia ter mais dinheiro em ações e agora eu quero comprar mais. E eu tenho vídeo falando que a bolsa em 200 mil pontos não necessariamente era uma coisa boa.
E quem colocou dinheiro, enfim, quem ficou emocionado e queria ter muito mais posição, hoje acaba rendendo abaixo do CDI justamente por causa disso. Então, bom investimento em ações se faz principalmente quando a bolsa cai. Tem que fazer todo mês, eu defendo o aporte mensal pelo hábito, pela disciplina de construção de patrimônio, mas os bons negócios mesmo são feitos quando a bolsa cai. E eu acho também besteira deixar uma reserva gigantesca só para aproveitar quando a bolsa cai. Tem que fazer as compras periódicas. Então, essas 2 ou 3 compras que eu fiz acima da média não vão afetar o meu resultado lá na frente, quando o Banco do Brasil melhorar um pouco a situação. Então, Taesa, a gente fez aqui as compras pontuais. Vejo que a ação só caiu, então se eu clicar em evolução patrimonial, provavelmente eu esteja abaixo do CDI. Então eu fiquei abaixo do CDI, toda a construção, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas depois ela foi melhorando e hoje é acima do CDI. Então não importa se está abaixo ou acima do CDI, aqui a gente colocou de curiosidade, mas não deveria ser usada essa informação para a tomada de decisão, tá? Isso aqui é muito mais importante, o preço teto versus o quanto a ação paga de dividendo. E Bradesco é aquele caso, esse caso aqui é caso de livro. A gente fez várias compras aqui a R$10, a R$10, R$11, aí a ação subiu para os 15, já ficou muito próximo do nosso preço teto, a gente parou de comprar, a gente mudou de ativo, foi para Banco do Brasil, e foi acertado, ela continuou subindo, né? Até o dividendo por ação médio aumentou, então o preço teto também aumentou, vocês conseguem ver essa escadinha aqui no gráfico, e hoje ela se afasta do preço teto, então hoje talvez para quem não tenha Bradesco, pode ser que seja uma boa compra novamente, tá bom? E por que eu não estou comprando o Bradesco? Porque pro dividendo médio ela está pagando 7%, a gente tem Banco do Brasil pagando 10, Taesa pagando 9,40 e outras ações aí que também estão no radar. Outra feature que é bacana, fatos relevantes. Então aqui vocês vão receber os fatos relevantes, eles também são avisados aqui no sininho, mas das ações que vocês têm, vocês conseguem ver os fatos relevantes. Então, comunicado ao mercado, contrato de idoneidade, carta anual de governança, tudo que é anunciado ao mercado, vocês conseguem clicar e ver. Então, Bradesco, ó, calendário de eventos corporativos. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir qual que foi a divulgação. Então, ó, informes trimestrais, dia 6/5, né, já saiu. Próximo, segundo trimestre, dia 5/8. Terceiro trimestre, 4/11. E assim, todas as informações que a empresa divulga. E aqui também vão ter outros fatos relevantes. O que é legal, se vocês mudarem, por exemplo, aqui Bradesco, o fato relevante, ele vai filtrar só os fatos relevantes de Bradesco. Então, parecer acerca das demonstrações financeiras. Clicou aqui, vai abrir o parecer das demonstrações. Perfeito. Então fica muito mais fácil de vocês acompanharem as empresas que vocês gostam, que vocês têm em carteira, e daqui a pouco a gente vai ter todas as ações e também os meus favoritos habilitados. Na agenda, tem agenda aqui de todos os eventos. Ó, no mês atual, o Bradesco tem pagamento de juros sobre capital próprio. Como eu tenho 3.270 cotas, eu vou receber R$ 47,95. Eu consigo colocar este ano, vai aparecer muito mais informações de agenda dos ativos que eu já tenho em carteira. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Sei que não tem muito mistério sobre o aporte em si, mas esses outros dados são interessantes. Então, não se atenham ao patrimônio, ao tamanho do patrimônio. Ele vai oscilar, vai cair. Ah, Mladen, a bolsa caiu e eu estou perdendo dinheiro. Quanto vale o seu apartamento? Seu apartamento rendeu mais ou menos que o CDI? Você nunca fez essa conta e isso também nunca tirou seu sono. Então, quanto mais a gente tiver a cabeça de alguém que compra imóvel com um ativo em ações, é melhor.
porque infelizmente um imóvel custa algumas centenas de milhares para você comprar outro, e a ação você consegue comprar com 10, 15, 20, 30 reais mais quantidade. Então é muito mais fácil você comprar o seu metro quadrado em ações para aposentadoria, que vai te gerar uma renda, do que comprar outro imóvel, outra construção, tá bom? E novamente, você dorme tranquilo mesmo sabendo que seu imóvel muito provavelmente rendeu abaixo do CDI, porque os imóveis eles rendem muito no período de construção e alguns anos após a entrega, e depois do quinto, sexto, sétimo ano começam a surgir manutenções e o preço geralmente dá uma parada de crescer, e aí o CDI acaba rendendo mais ao longo do tempo. Coisa que não acontece com as ações. As ações elas são mais confusas no começo, dá mais raiva no começo, dá borboleta no estômago porque eu não sei o que está acontecendo, mas empresas boas tendem a continuar sendo boas, as empresas que dão lucro tendem a continuar dando lucro, e você nunca vai cancelar sua conta de energia, sua conta de água, sua conta de internet, seu seguro, por fatos externos. Então acabam sendo mais resilientes, você consegue ganhar dinheiro e são teses vencedoras no longo prazo. Tá bom? Fico por aqui e a gente se fala. Abraço, até mais.